Eu queria que você falasse um pouco sobre precificação, né? Como é que é né, como é que funciona isso no Brasil, né? Como é que é a formação de preços, que se tem o indexador, né? Porque o que eu conheço é o Milk Point e quais os tipos também de soro que é comercializado, né? Tem soro líquido, soro concentrado, soro desmineralizado. Tá. Deixa eu te comentar então um pouquinho, né? Hoje, quando a gente fala em precificação, isso é uma quebra de paradigma também que a gente. E aí eu me sinto à vontade de falar, porque quando eu cheguei aqui, 3 anos atrás, não conseguia nada do leite, né? Não conhecia. Então, para mim, tudo poderia ser feito, né? Até que me provasse ao contrário que não dava, a gente foi criando mecanismos. O laticinista hoje, ele tem muito, né? Essa visão de variação do leite em função da demanda e da oferta. Então, assim, o que acontece, né? Ele, assim, tem horas que o leite está lá em cima, tem horas que o leite está lá embaixo, então oscila muito. Quando a gente fala em termos de soro, cada vez mais, como ele é um coproduto, ele não está assim, ligado exatamente ao custo do leite, porque o custo do leite ele acaba sendo diluído no próprio queijo, no principal produto e tal. O que a gente percebe? O custo de produção do soro, de certa forma, tem se mantido muito estável. Que a gente quer dizer, tem que cuidar com o que eu vou dizer. Não é que o leite oscila, então, se o leite oscila, vamos dizer assim, o custo do soro proporcionalmente oscilaria também. Mas para produzir o soro, para fazer extrair o soro, na verdade o custo é muito baixo. Então a gente consegue trabalhar com preços mais médios, com políticas. É aí que eu digo assim, como eu não sabia que não dava para fazer, a gente foi lá e fez. Então a gente começou, né, num trabalho bem bacana junto ao Milk Point, né, já que tu citaste ali, é um dos poucos que fazia algum tipo de publicação de dados sobre o soro, né? Então a gente pesquisou, conversou com eles, conversou com o seu Walter, com a turma toda lá, para entender como é que eram compostos esses indicadores, como é que eles eram medidos, como é que eles eram mensurados. E aí, de posse disso, a gente conseguiu, e aí o mercado começou a enxergar, diferente um pouquinho do leite, né? Assim, eu tenho que cuidar que do leite eu não posso falar porque eu não compro e não vendo leite, né? Então, assim, o meu negócio é soro. Mas, assim, o pessoal que é do leite vai entender isso melhor do que eu, né? O mercado do leite oscila muito no soro, então a gente conseguiu criar referências, né? E hoje a gente tem já históricos desses últimos 3, 4 anos, eu posso te falar, que é publicações do Milk Point, e a gente acaba indexando o produto por esses indicadores, né? Aham. Então, diferente, eu acho que uma grande vantagem, aí tem que cuidar, alguém vai, um dia eu vou apanhar, mas eu falo isso muito abertamente, que assim, o soro sempre tem o preço dele antes da entrega. O leite a gente só recebe depois de entregar, né? O pagamento é Sim. depois, então não sabe. Então, essa é uma grande mudança. Então, assim, para o laticinista, eu vou combinar com ele, né? Quem comprador de soro, ele vai dizer assim: nos próximos 15 dias, nos próximos 20 dias, o preço é esse. Então, ele sempre tem uma previsibilidade do que ele vai receber. Diferente do leite, né? Olhando lá do ponto de vista do produtor, é lógico, Sim. vamos ver esse mês, lá no final tem que definir o CPEA, faz aquela, desculpe, né, para mim, confusão, né, E porque eu é não, sim. não, não, não atuo nesse negócio, né, e aí o que acaba acontecendo? Aí começa mas me pagou muito pouco, meu custo foi então. Então, diferente do leite, o soro sempre está com a sua precificação antecipada, então não tem Sim. surpresas, de certa forma, né? E aí, pegando a outra parte da tua pergunta, a gente tem, né, compra, né, e comercializa a maior parte do soro, o destino final mesmo é a produção dele em pó, né? Então ele é comercializado em pó. Quando a gente fala no soro concentrado e no soro fluido, na verdade é alguém comprando isso para transformar em pó ou para transformar em proteína ou para transformar em outros produtos, né? Então como é que funciona? Qual é que é o mercado? Quando a gente fala do soro que sai do queijo, a primeira coisa é o soro fluido, que a gente Sim. diz. Então, com 6%. Ele sai do Isso. jeito que ele sai
na queijaria, ele é utilizado. Quem é que utiliza esse soro? Né? O próprio laticínio, às vezes, na construção desses produtos lácteos, né? Nós somos consumidores desse soro também, então a gente faz a aquisição dele também, né? Mas Uhum. limitado ao quê? A distâncias físicas. Porque esse é o soro mais sensível e que tem mais água. Então, assim, eu não posso fazer a busca ou a compra desse soro com distâncias e tempos muito longos. Então, o que é a etapa seguinte? Para conseguir agregar mais valor, a gente sai do fluido e passa a ter um soro concentrado. Sim. Lá no laticínio, começa a ter um equipamento que é feito de membranas que vai separar a água do soro. Na verdade, é uma grande peneira que fica segurando o soro e separando a água. No fundo, é isso. Então, Sim. aí a gente começa a ter um produto que antes tinha 6% de sólidos, um produto que tem 18, 20, 22% de sólidos. E aí, então, se ganha primeiro porque já passou por um processo de pasteurização, tudo. Então, se ganha mais tempo de processamento, né? Por isso que a própria instrução que tu colocaste ali, né, fala disso, nesse maior tempo. E também o fato de ter mais sólidos começa a viabilizar a logística de mais longe, de Sim. distâncias maiores. Então, esse é o segundo tipo, vamos dizer assim, de soro. Então, o soro concentrado. Quem vai comprar? Quem seca, quem produz, né? Hoje esse soro pode ser usado pelo próprio laticínio vizinho, que está fazendo uma bebida láctea, o laticínio do lado não está, então ele vai ter esse consumo, né? O laticínio que está fazendo bebida, a mistura láctea vai comprar, então tem um mercado para ele. E a terceira etapa, vamos dizer assim, seria a comercialização dele em pó. O que é pegar o soro em pó? É justamente o que as empresas, como a Soro faz, que é pegar o soro que recebe na sua plenitude e simplesmente secá-lo. Então, o que a gente fala no Hum. soro parcialmente desmineralizado. Por que ele é parcialmente desmineralizado e não é integral, vamos dizer assim? Porque lá no processo de concentração, que houve lá no laticínio ou aqui dentro, é feita uma separação justamente dos minerais. Então, por isso que a gente tem um soro parcialmente desmineralizado. Aqui no Brasil, até por uma questão de paladar, né? O fato de a gente desmineralizá-lo um pouquinho é que ele fica mais docinho, que ele fica mais gostoso. Se tu pega lá fora, muito desse soro desmineralizado quase não existe. Por quê? Porque o processo não faz essa desmineralização. A gente usa uma própria membrana diferente, que seria uma membrana de osmose, né? E aí Sim. o soro vem com integral, ele vem com todos esses sais minerais que fazem parte da composição. Então, daí Ah, tu sim. tem o novo produto que é o soro em pó. E no caso da Sooro e de quem faz as proteínas, né? Ao invés de tu secar o soro, tu começa a pegar esse soro e dividir ele em partes. Então a gente vai ter a proteína, a lactose, né? E aí a gente começa a oferecer para o mercado as diferentes concentrações. Então tu vai ter proteínas com 34%, né? Que a gente chama que são os whey proteins 34%. Aí tu vai ter o whey protein com 60%, vai ter o whey protein com 80%. Então isso são todos os concentrados. E a etapa seguinte é tu ter o whey protein isolado, que daí é quase 100%, é acima de 90% de proteína. Então, tu tira basicamente tudo, tu tem só a proteína realmente. E nesses processos aí que vem o pulo do gato, talvez assim, no aproveitamento, justamente tu gera, né, quando tu separa a proteína, tu gera o permeado, que é a lactose. E isso hoje também é um subproduto, é um coproduto, tem que me corrigir toda vez, porque eu também tenho essa, né, é que quando a gente pensa em processo, ele é um subproduto, mas quando a gente vê o valor que ele tem, ele é um coproduto que sai do nosso processo. Né? Então, Sim. utilidade. E aí, então, tu tem de novo o permeado em pó. Então, o soro, né? Aqui atrás, eu não sei, tu tá vendo, eu não sei como é Sim, que né, o sim. pessoal. Tem ali as diferentes, né? E o aspecto final do soro em pó, seja da proteína, é quase que um leite em pó, assim, na sua origem. Sim. Quando tu pega o soro concentrado, ele é um líquido assim um pouquinho mais viscoso, mais amarelado, né, um Sim. pouquinho tendente a esverdear.
Mas então, assim, hoje se comercializa soro, né, exatamente nessas formatações. E a evolução do soro é a separação das proteínas em diferentes concentrações.